o 12. Vão procurando aí, pessoal que está em casa, acalma o coração, vai procurando aí. Isaías 53, 1. E projeta para mim também na tela, por favor. Diz assim o texto: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Vamos para João, capítulo 3, versículo 14. Diz assim o texto: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Papai, obrigado pela leitura da sua palavra. Espírito Santo, me ajuda a transmitir o que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos celebrar, que nós possamos lembrar, e que a tua palavra venha trazer, mais do que uma instrução, venha trazer cura, venha trazer destino, venha trazer direção aos nossos corações. Alcance cada um que está aqui, cada um que vai assistir a live agora, ou vai assistir posteriormente. Que a tua palavra ache morada, ache refúgio, e ela seja vivificada na nossa vida. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Essa época, todos os anos a gente vem, traz uma mensagem relacionada à Páscoa, fala para todo mundo que a Páscoa não é o vinho de chocolate, que a Páscoa tem outro significado, a ressurreição de Cristo. Mas talvez você possa falar, mas todo ano a mensagem da Páscoa é a mesma. Enfim, não é questão de ser a mesma,
mas é questão da gente trazer a nossa memória, trazer para a nossa vida, não só na Páscoa, mas todos os dias. O que significa a morte e a ressurreição de Cristo? E o que significa isso na nossa vida? O que significa isso no nosso caminhar, no nosso jeito de viver? O que significa isso quando nós abrimos a nossa boca e falamos que somos cristãos, filhos de Deus? O que a Páscoa, o que a ressurreição de Cristo, o que Jesus realmente significa na nossa vida e na jornada que nós temos que trilhar e percorrer. A crucificação, todos sabem, era um horrível método usado pelos romanos para aplicar a pena de morte. Há apenas algumas pessoas que eles aplicavam a pena de morte. E eles consideravam aplicar essa pena de morte para os piores criminosos. Aqueles que eram condenados e eram considerados os piores criminosos tinham essa morte de cruz. A cruz, na verdade, ela era tão cruel que os próprios romanos, que eram um povo implacável, aboliram a crucificação. Porque eles consideraram depois de um tempo, que era uma prática muito cruel. Então você começa a entender que a gente falar de crucificação foi algo que Jesus passou. Um homem santo que não tinha nenhum pecado, nenhuma culpa. E ele passou um dos piores martírios. Ou teve uma morte das piores que eles executavam naquela época. Foi pregado numa cruz. E morreu pelos pecados da humanidade. E eu pergunto, o que significa uma cruz para você? Muitas pessoas, assim como eu, têm uma cruz aqui vazia, que nós carregamos. Como eu, pelo menos, é um lembrete, é uma forma de eu lembrar, olhar, não um símbolo, não algo místico. Mas aquela cruz vazia significa algo para nós. E tem que significar algo para você. O que significa a cruz de Cristo para você? É apenas um desenho? É apenas algo que é enfeitado? Que está nas igrejas? Ou que você carrega no seu braço? Muitos fazem até tatuagem da cruz. Usam um boné escrito fé com uma cruz. Mas o que significa a cruz de Cristo para você? Nós vemos que Deus, desde o Éden, já tinha anunciado a cruz. Se você abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o texto diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A gente até brinca que quando Deus disse haja luz, já estava escrito também, ou já estava dito também, haja cruz. Porque Ele veio resgatar a humanidade. Veio resgatar a minha e a sua vida. Miseráveis pecadores, fadados ao inferno. Que tivemos o nosso destino mudado e alterado pela misericórdia e pela bondade de um Deus, de um Pai, que deu o que Ele tinha de melhor para morrer no nosso lugar. Quem aqui já viu o filme Paixão de Cristo? Eu acredito que muitos já viram esse filme do Mel Gibson. Se você não viu ainda, irmão, o filme é até um pouco antigo, assista. Eles deram um jeito de tentar retratar o máximo possível a forma cruel e chocante que foi a condenação e a crucificação de Jesus. Parece uma loucura, se você assistir o filme, um homem sofrer daquele jeito. E parece mais loucura você ver que um homem daquele sofreu por mim e por você. E Paulo, quando ele fala aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 1,18, ele fala o seguinte: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia. E a Bíblia também diz, lá em Gálatas, quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, que Deus não enviou nem antes e nem depois, mas no tempo exato. O texto diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo exato, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei,
para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Irmãos, não tinha como nós pagarmos esse pecado. Não tinha como nós aplacarmos a ira de Deus por causa do pecado da humanidade. É só você ver como é que está a nossa sociedade, não só aqui no mundo. Como que o pecado está? Não tinha como o homem pagar essa dívida. A cédula, a inscrição de dívida era algo que era impossível do homem pagar. E lá em Salmos 49:7, o salmista diz o seguinte: homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Está escrito lá em Salmos 49:7. E não tinha como eu e você pagar nada. E talvez muitos de nós hoje, escutando uma palavra dessa, uma mensagem dessa, a gente não tenha nenhum efeito sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, porque é muito cômodo. A gente vem para uma igreja, a gente levanta a mão, a gente senta numa cadeira, nos dizemos evangélicos, cristãos, filhos de Deus, mas nós não paramos às vezes para pensar o que é o presente que nós recebemos de Deus, de termos os nossos pecados perdoados, do nosso Senhor ter morrido naquela cruz para nos salvar. Romanos 5,12, Paulo diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos. Ai, eu não peco, já pecou. Todos pecamos. E a misericórdia e a graça do nosso Senhor Jesus que nos alcança. Então, eu falei na introdução aqui algumas características do que Deus fez. E se você for ver a questão da Páscoa, eu quero agora voltar um pouco no Antigo Testamento, quando foi instituída a Páscoa. Quando não era um ovinho de chocolate, era um cordeirinho. E eram ervas amargas. Não era uma rúcula com sal, limãozinho, não, irmão. Nem um gilozinho bem temperado, era amarga. Eram ervas amargas e um cordeiro pascual. Quando eles foram passagem, quando eles foram sair do Egito, vocês lembram na última praga? Deus falou para as famílias imolarem o cordeiro, passarem no umbral da porta, a marca do sangue. E desde então foi instituída a Páscoa. E a lei de Moisés, eles vieram matando os cordeiros, celebrando a Páscoa, trazendo um cordeiro para um sacrifício, substituindo o pecado, um cordeiro para sacrificar a Deus, até que volta no texto que eu li de Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o Cordeiro de Deus, o sacrifício substitutivo, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Em João capítulo 1, versículo 29 diz o seguinte: no dia seguinte João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus, o único que poderia ser o sacrifício substitutivo e tirar o pecado do mundo. Romanos 3,25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus substituiu aquele sacrifício que não era mais suficiente por Jesus Cristo, que foi o sacrifício perfeito. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, Pedro ainda diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. E Pedro continua: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Foi através do nosso Senhor Jesus. E o texto ainda fala da maneira que vocês viviam antes, vazia. Lembrem-se quem resgatou vocês. Lembrem-se do Cristo ressurreto, vivo, não pendurado no madeiro, vivo. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Ele te comprou com esse sacrifício. Ele te resgatou e nada vai poder te separar do amor de Jesus. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. É o que diz lá em Hebreus 9:22. Por isso que ele derramou o sangue dele precioso, para que hoje você pudesse estar aqui, para que hoje você pudesse ser alcançado por Jesus, ser perdoado, ser salvo, ser liberto, ser filho de Deus. Me diga uma coisa: qual é a sua reação quando você vê um inocente ser injustiçado? Qual que é a sua reação? A sua reação de carnal mesmo. Como você reage quando você vê uma injustiça? Quando você vê um inocente sendo injustiçado, ou um inocente morrendo? Um ladrão vai lá e mata um pai de família, com as crianças. Como é que você fica? Qual o seu sentimento? Quando alguém é caluniado, qual o sentimento que você tem quando você vê algo assim? Agora, alguma vez na sua vida, você parou para imaginar Jesus? O que ele passou? Quando ele estava lá no caminho do Gólgota, quando ele estava no Getsemane, que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso que eu estou sentindo. Eu estou suando. A minha dor é tão grande que a Bíblia diz que, eu acredito que dilatava os vasos da pele dele, e ele começou a suar gotas de sangue. Mas ele disse: mas seja feita a sua vontade, não a minha. Para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos, filhos de Deus. E nós vemos que, até no banner que eu coloquei, em 3 dias muita coisa acontece. Acabei de falar do Cordeiro perfeito, substitutivo. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Por muitos o leão é conhecido como o rei da selva. O leão é um animal poderoso e autoritário que defende seu território com vigor. Eu até escutei, eu não sei se é verídico, mas eu escutei, eu vou só reproduzir, mas faz muito sentido, que o leão, quando ele ruge, aquele som, ele é diferente, porque ele vibra o seu corpo de dentro para fora. É algo incrível. Quando o som vem por fora e bate e vibra seu corpo por fora, mas o som, não sei explicar, eu escutei isso, que é um som tão poderoso, o rugido do leão, que ele treme, ele vibra o seu corpo
de dentro para fora. Na Bíblia, Jesus é comparado com alguns animais, sendo descrito como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas muitas pessoas esquecem que ele também é o leão da tribo de Judá. E o seu rugido faz estremecer toda a terra. Por esse motivo que nós cantamos aqui, que ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, e tem que ter o nosso respeito. O que diz lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5? Então um dos anciãos me disse: não chore. Ei, João, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E sexta-feira, em 3 dias muitas coisas acontecem, mas na sua vida depende apenas 1 segundo. Pega essa aí. Ele morreu como um cordeiro, mudo. Mas assim que ele morreu, aquela cruz ficou vazia. E ele não foi achado, porque ele ressuscitou. E Jesus, por meio da morte dele, ele veio destruir a Satanás. Lá em Mateus 28, 2, o relato diz o seguinte: e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era de como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele jazia. Ele ressuscitou. Eu não sei o que isso causa em você, mas eu não sirvo um Deus morto. Eu não sirvo um pedaço de qualquer coisa que não fala, não escuta e não vê. Eu sirvo um Deus verdadeiro. E lá em João 12:32 diz o seguinte: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós somos curados. Ele repete a mesma coisa que está lá em Isaías. Aleluia! Você serve esse Jesus que nós estamos celebrando hoje, que está vivo. Colossenses 2,11, nele também vocês foram circuncidados. Circuncisão marca, neles também, vocês hoje, nós fomos marcados, não com uma marca feita por mãos humanas, mas com a marca feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Foi isso que Jesus fez com o demônio, com o capeta, com Satanás, com seus anjos caídos. Foi isso que ele fez, desprezando-os, envergonhando-os. Catou a inscrição de dívida e colocou naquela cruz e falou: está consumado, tetelestai. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana.
para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte, não estão mais. Aleluia! Esse é o Senhor Jesus que você celebra hoje na Páscoa. A inscrição de dívida não existe mais. A escravidão não existe mais. A condenação não existe mais. Apocalipse 1,17, quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Senhor que você serve. Aleluia! Lucas 24, 44, e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! E o nosso Senhor, que morreu por toda a humanidade, lá em 1 Timóteo 2,4, Ele diz que Ele deseja que todos os homens sejam salvos, e que cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Pois nós temos um sumo sacerdote vivo, um sumo sacerdote, nós temos um sumo sacerdote que não possa, que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, alguém que passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hoje o dia de Páscoa é muito mais do que a gente só falar Jesus ressuscitou. Não, você serve esse Deus vivo. Em 3 dias muita coisa mudou. Ele morreu, ressuscitou, sentou à direita de Deus, destronou potestades. Ele tem a chave do inferno, a chave da morte, e Ele te dá vida. Aquele que crê em mim. Foi isso que Ele disse. Aquele que crê em mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que ame a Ele, que obedeça a Ele, que crê nele, não pereça, não morra, não viva uma vida desgraçada, mas viva uma vida abundante e tenha vida eterna. É isso, é isso. E a cruz de Cristo, ela nos confronta. Como eu disse, em 3 dias, isso aqui é só uma frase, muita coisa aconteceu. Mas na sua vida é imediato. Porque quando você recebe Ele, quando você se arrepende, quando você entrega o seu coração a Ele, as suas vontades, é automático o Espírito dEle trabalhando dentro de você. E o próprio Deus vivo, morando dentro de você, te fazendo perceber a presença dEle, te sustentando pelas mãos nos piores momentos, te dando forças quando você acha que não tem mais forças. E Ele talvez não diga, mas o sentimento é: filho, eu passei por tudo isso, eu passei por coisa pior. Você não está sozinho, eu estou com você. Eu estou vivo, eu ressuscitei. Eu até postei no meu Facebook um monte de sepultura, e ali tem o resto mortal de um monte de gente. Mas ninguém nunca vai achar o resto mortal na sepultura de Jesus, porque Ele ressuscitou um corpo ressurreto. Nós temos a Zoe.
a vida do próprio Deus em Cristo, somos santos, salvos, filhos amados. Nós conhecemos essa verdade que vem de Jesus, e essa verdade nos liberta. Mas nós temos que vir para a cruz, nós temos que caminhar nesse caminho que vai à cruz de Cristo. Lá no caminho do Gólgota, lá foi Deus sofrer por mim, sofrer por você. O que Ele passou, nós jamais iremos passar. Mesmo sendo Deus, Ele fez isso por mim e por você. Ele nos resgatou naquela cruz. A verdadeira cruz manchada de sangue, que preenche aquele vazio na nossa alma. Muitas pessoas se afastam de Deus. E neste culto, se você assiste essa live e está afastado de Deus, entenda uma coisa: Ele está vivo, continua te amando. E Ele te ama demais. Aquele amor tão incrível, que Ele perguntou para Pedro, em certa ocasião: Pedro, você me ama? Com um amor sacrificial, eu dou a minha vida por você. E Pedro não conseguiu responder, falou: Senhor, eu gosto muito de você. Mas a questão não é o sentimento de amor que Pedro tinha. Você tem que entender que esse amor por Jesus na sua vida vai crescer. Ele vai crescer. Ele pode crescer. Até o ponto de Ele dizer o mesmo que Ele disse para Pedro: esquenta não, Pedro. Um dia você vai dar sua vida por mim. Esquenta não. Um dia vocês vão me amar como se nada mais importasse. Um dia vocês vão entender que eu sou vivo, ressurreto, cuido de vocês, cuido do caminho de vocês, cuido do futuro de vocês. Um dia vocês vão entender. A Páscoa não é aquela cruz pendurada na parede. Aquela cruz está vazia. E o Senhor Jesus, vivo, sentado à direita do trono de Deus. Hoje Ele quer perdoar os nossos pecados, quer confrontar a nossa alma, para nós analisarmos aonde nós estamos errando. Porque a cruz de Cristo, ela confronta a gente. E muitos de nós podemos dizer: Senhor, quando eu te conheci, alguma coisa aconteceu. A minha vida nunca mais foi a mesma. O poder do teu amor, o poder da tua palavra, o poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida, que me deu uma segunda chance. Quando muitos diziam: não tem mais jeito. Quantas pessoas escutam isso todos os dias? Você não tem mais jeito. Você não vai mudar. Não, fica assim mesmo. Não adianta, não, você. Mas o nosso Jesus vivo, ressurreto, Ele não desiste da gente. E isso é muito, a igreja falha muito nisso. Nós falhamos muito nisso. Porque nós julgamos as pessoas que Jesus ama, que perdoa. Nós não temos a mesma misericórdia e a compaixão que Ele tem por nós, que Ele tem por essas pessoas. E agora, como que a gente vive? Como eu vou viver agora? Crer em Jesus, no Jesus vivo e ressurreto, não é carregar uma cruz no peito. É poder carregar Ele no coração, todos os dias. O pessoal do louvor pode vir. Em 3 dias, muita coisa aconteceu no relato bíblico. Mas agora, pode acontecer algo que pode mudar a história da sua vida. É necessário apenas um passo seu. Dê um passo em direção a Jesus. Pois Ele continua de braços abertos. Ele continua derramando o amor dEle. Continua derramando a misericórdia dEle sobre nós. E nós celebramos a Páscoa daquele que está vivo. Do Alfa e o Ômega. Do início e do fim. Aquele que é digno de desatar os selos. Aquele que é digno. O Rei do Universo.
eles vão cantar uma canção. E eu te aconselho a reavaliar os seus conceitos sobre a cruz de Jesus, sobre a Páscoa e sobre o próprio Senhor Jesus na sua vida. Porque não celebramos uma data hoje. Nós celebramos o próprio Deus, e não só hoje, todos os dias, que está vivo e cuida da minha e da sua vida. Comecem a orar. Comecem a dizer: Senhor, quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu te amo. Me ajude, me ensine. Eu quero te amar mais. E Ele vai te alcançar com o amor dEle, com o Espírito dEle, com a graça dEle. Hoje. Ore, ore. Fale com o Senhor Jesus. Jesus, meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor da ressurreição e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor da ressurreição e aquela velha cruz está vazia agora. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou, agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra,
Pai, eu te peço em nome de Jesus. Alcance cada um que está aqui, Senhor. Cada um que está assistindo. O Espírito Santo me trouxe à memória algumas coisas. E é basicamente um sentimento que diz o seguinte: sabe por que muitas das vezes nós fazemos as coisas de Deus, para Deus ou de Deus, como uma obrigação? Porque nós esquecemos para quem nós estamos fazendo. É para o Deus vivo. É para alguém que está vivo. Alguém que nos ama. Alguém que nos cura, que nos salva, que nos transforma. Quando a gente esquece para quem a gente está fazendo, nós fazemos muitas coisas como uma obrigação, ou deixamos de fazer muitas coisas. Mas Ele trouxe isso para mim, não estou falando para ninguém. Para quem você está fazendo as coisas? Quando eu penso, quando eu lembro, quando eu começo a imaginar que o meu Deus, o meu Senhor Jesus está vivo, está comigo, me ama, me ajuda. Nem a altura, nem a profundidade, nem o inferno, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não sei, você que está aqui, você que vai assistir depois ou está assistindo, entenda algo: o Senhor Jesus te ama demais. Ele quer te alcançar, Ele quer te envolver com o amor dEle, com o perdão dEle, com a cura dEle, com a graça dEle, transformar a minha e a sua vida, porque Ele está vivo, Ele vive, Ele reina. Aleluia, glorifica o Senhor.